subhanahu wa ta'ala diz: "Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Wal asr, eu juro pelo tempo. Quem está a jurar é Allah. Innal insana lafi khusr. Por certo, o ser humano encontra-se numa extrema perdição. Illa alladhina amanu, excepto os crentes, não estão perdidos. Wa amilu salihat, e aqueles que praticam boas ações. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. E consequentemente aconselham-se mutuamente na verdade e na paciência. Num outro versículo, Allah Ta'ala diz: "Wad-duha wal-layli idha saja", do duha, desde o nascer do sol até próximo ao zuhur. Juro por esse intervalo de tempo aqui. Wal-layli idha saja. E eu juro pelo tempo noturno, quando a escuridão entra e vai abrangindo todas as criaturas. Estes versículos e mais outros, onde Allah Ta'ala jura pelo tempo, Allah jura por qualquer coisa que ele desejar. E se Allah Ta'ala jura por algo, é porque ele quer demonstrar a relevância que este algo tem diante de Allah. Se Allah Ta'ala jura por algo, é porque ele quer demonstrar o valor que este algo tem diante de Allah. Se Allah Ta'ala jura por algo, é porque ele quer demonstrar a grandeza que este algo tem diante de Allah. Se Allah Ta'ala jurou pelo tempo nesses versículos, e mais outros versículos que eu poderia mencionar aqui, e poderia nos levar mais tempo, e mais outros versículos, se Allah Ta'ala jurou pelo tempo, é porque ele realmente quer nos informar que este tempo é importante, é valioso diante de Allah, e que na verdade ele vai usar este mesmo tempo como uma prova forte a favor da pessoa para poder introduzi-la no paraíso, e mesmo também vai usar este tempo como uma prova forte contra a pessoa para poder introduzi-la no inferno. Allah subhanahu wa ta'ala esclarece no Alcorão Sagrado que aqueles que estarão lá no inferno, a sofrer e a queimar, Allah vai uma grande prova, pelo fato deles estarem a queimar ali. Allah vai usar anos que eles viveram no mundo, meses que eles viveram no mundo, semanas, dias, horas, segundos. Allah vai usar este tempo como uma prova forte contra os residentes do inferno. Allah diz no Alcorão Sagrado, a respeito deste assunto, ele diz: "Yastarihuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal salihan, ghayra alladhi kunna na'mal, awalam nu'ammirukum, ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وهم يصطرخون فيها." Os cáfires estarão lá no inferno a sofrer e a queimar, e eles vão começar a gritar, implorando pelo socorro de Allah. Eles vão dizer: "Rabbana, ó Senhor nosso, akhrijna, tira-nos deste inferno, devolva-nos ao mundo. Tira-nos deste inferno, devolva-nos ao mundo, pelo menos uma hora, pelo menos 1 minuto, 2 segundos, devolva-nos ao mundo." Com qual objetivo? Na'mal salihan, para que possamos praticar uma boa ação. Ghayra alladhi kunna na'mal, fora daquela má ação que vínhamos praticando. Estamos a pedir nos devolver ao mundo. Allah Ta'ala vai responder, perguntando a eles: "Awalam nu'ammirukum, por acaso nós não vos demos um tempo de vida longo e suficiente? Vocês estão a pedir para voltar ao mundo 1 hora só. Será que nós não vos demos 60 anos de vida? Não foi suficiente isto aí? Nós não vos demos 50 anos de vida? Não foi suficiente? Nós não vos demos 30 anos de vida? Não foi suficiente? Awalam nu'ammirukum, será que nós não vos demos um tempo de vida longo e suficiente? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, este tempo seria necessário recordar-se para quem pudesse recordar. Este tempo era necessário fazer tauba para quem pudesse fazer tauba. E não só o tempo que nós vos demos. Waja'akumun nadhir, nós mandamos para vocês um profeta. Mandamos para vocês um mensageiro, um administrador para vos trazer a informação. Vocês desperdiçaram tudo isto. Fadhuku, então os provem o castigo. Fama lizalimina min nasir, porque hoje não haverá nenhum socorro para os injustos. Neste versículo, Allah Ta'ala está a demonstrar
que na verdade ele vai usar o tempo dos káfiris como uma prova forte contra eles pelo fato de estarem a sofrer ali no inferno. É como se Allah Ta'ala estivesse a dizer assim: awalam nu'ammirkum, será que nós não vos demos um tempo de vida longo e suficiente? Você está a pedir para voltar 1 hora só, nós não vos demos 60 anos? Você está a pedir para poder voltar 30 minutos só, 80 anos não foram suficientes? 50 anos não foram suficientes? 30 anos não foram suficientes? 90 anos não foram suficientes? E vocês tinham essa liberdade de poder aproveitar este tempo da melhor forma. Vocês poderiam aproveitar o tempo escutando o podcast aqui. Vocês poderiam aproveitar o tempo com palestras na mesquita. Vocês poderiam aproveitar o tempo chegando cedo na mesquita no dia de Juma. Vocês poderiam aproveitar o tempo na madraça, mas não. Vocês desperdiçaram o vosso tempo com coisas que não servem. Vocês desperdiçaram o vosso tempo com carnaval. Desperdiçaram o vosso tempo assistindo meninas a rebolar no TikTok. Vocês desperdiçaram o vosso tempo com músicas no YouTube. Vocês desperdiçaram o vosso tempo com filmes eróticos. Agora, vocês desperdiçaram o vosso tempo. Vocês deixaram o tempo passar de qualquer maneira, da mesma forma como passa o tempo dos animais. Vocês não aproveitaram esse tempo com o tauba. Vocês não aproveitaram esse tempo com istighfar. Vocês não aproveitaram o tempo com tawhid. Vocês não aproveitaram o tempo com salat. Vocês não aproveitaram o tempo com da'wah. Vocês não aproveitaram o tempo com a leitura do Coran. Vocês não aproveitaram o tempo financiando fi sabilillah. Vocês não aproveitaram o tempo matriculando-se naquela turma. Vocês não aproveitaram o tempo memorizando o Coran. Vocês não aproveitaram o tempo memorizando o Hadith. Vocês desperdiçaram o tempo. Então, hoje não haverá nenhum apoio para os injustos. Awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Awalam nu'ammirukum. Vocês estão a pedir para poder voltar ao mundo 1 hora só. Será que nós não vos demos um tempo de vida longo e suficiente? 30 anos não foram suficientes para vocês? 50 anos não foram suficientes? 80 anos não foram suficientes? 90 anos não foram suficientes? Nós vos demos um tempo de vida longo o suficiente que pudesse recordar quem pudesse recordar, podia aproveitar quem quisesse aproveitar, podia fazer tauba quem quisesse fazer tauba, e não só o tempo. Nós enviamos para vocês um profeta, trouxe-vos a mensagem. Vocês desperdiçaram isto? Fazuku, então hoje sofram aí, queimem aí no inferno. Porque hoje não haverá nenhum apoio aqui para os injustos. Neste versículo não há nenhuma sombra de dúvida que Allah Jalla wa Ala está querendo nos dizer que todo aquele que desperdiça seu tempo, 1 hora de tempo com músicas, 1 hora de tempo no carnaval, 30 minutos nos filmes eróticos, 50 minutos a fazer o quê? A assistir música, 50 minutos nas manifestações, o prejuízo será para ele mesmo no dia de Qiyamah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam esclarece-nos no que existe em aproveitar o seu tempo de vida. Ele diz nas suas palavras: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Ele diz: لا تزول قدم عبد يوم القيامة. Não haverá nenhum servo no dia de Qiyamah que vai conseguir mover os seus passos para poder sair do campo do julgamento antes que seja colocado uma série de perguntas. A primeira pergunta que será colocado: حتى يسأل عن عمره فيما أفناه, até que seja questionado diante de Allah a respeito do seu tempo de vida, como é que ele gastou esse tempo. Allah Ta'ala vai perguntar: olha, meu servo, eu dei-te 30 anos de vida, como é que você gastou esse tempo? Eu dei-te 60 anos de vida, como é que você gastou esse tempo? Todos os dias de manhã você acordava, de noite, dentro desse intervalo de tempo aqui, você gastava esse tempo com o quê? Será que você gastava o tempo visitando as discotecas? Será que você gastava o tempo na madraça? Será que você gastava
o tempo assistindo filmes eróticos? Será que você gastava o tempo assistindo palestras? Será que você gastava o tempo jogando videogame? Será que você gastava o tempo fazendo dawa? Será que você gastava o tempo no adultério? Será que você gastava o tempo ordenando as pessoas a praticarem o bem? Será que você gastava o tempo convidando as pessoas para as manifestações? Será que você gastava o tempo proibindo as pessoas de praticar o mal? Será que você gastava o tempo nas músicas? Será que você gastava o tempo visitando as campas? Será que você gastava o tempo memorizando o Coran? Ou será que você gastava o tempo com uma outra coisa fora disso? Como é que você gastava seu tempo? Até que seja questionado a respeito do seu tempo de vida, como é que ele gastou esse tempo. É admirável hoje em dia, irmãos muçulmanos, nós encontramos pessoas gastando seu tempo com coisas fúteis. É normal você encontrar alguém com o celular na mão. Esta pessoa entrou no TikTok. Com qual objetivo? Para poder assistir meninas a rebolar no TikTok. Outro entrou no YouTube. Com qual objetivo? Para poder escutar músicas do momento. Outro, colocou lá um jogo, um ludo, jogo de dados, começou a jogar. Outro entrou num site. Com qual é o objetivo? Assistir filmes eróticos. Você percebe que, naquela atividade que ele está a fazer, gasta por aí 30 minutos. Eu, quando vejo aquilo, me pergunto, eu digo, subhanallah, este aqui terá que responder diante de Allah por esses 30 minutos. Será que vai dizer que Allah, olha, eu gastei 30 minutos do meu dia escutando músicas? É isso, essa é a resposta que ele vai dar. Eu gastei 30 minutos insultando as pessoas, essa é a resposta que ele vai dar. Eu gastei 30 minutos a assistir meninas a rebolar no TikTok, essa é a resposta que ele vai dar. Eu gastei 30 minutos a assistir filmes eróticos, essa é a resposta que ele vai dar, subhanallah. Até que seja perguntado a respeito do seu tempo de vida, como é que ele gastou esse tempo. Como é que ele gastou esse tempo? Todo muçulmano deve estar ciente disso. Que Allah subhanahu wa ta'ala vai cobrar por cada minuto. Esses 30 minutos que nós gastamos nesse podcast, teremos que responder diante de Allah. 30 minutos que você gasta no carnaval, terá que responder diante de Allah. 30 minutos que você gasta na mesquita, terá que responder diante de Allah. 30 minutos que você gasta escutando músicas, terá que responder diante de Allah. 30 minutos que você gasta fazendo qualquer coisa, deve estar ciente que eu terei que prestar contas diante de Allah Jalla wa Ala a respeito desse tempo. Até que seja perguntado a respeito do seu tempo de vida, como é que ele gastou esse tempo. O mensageiro diz: La tazulu qadama abdin yawma al-qiyama. O ser humano, o servo, não terá a possibilidade de marcar passos no dia de Qiyama, antes que seja colocado uma série de perguntas. 4 perguntas. A primeira pergunta, hatta yus'ala anhu umrihi fima afnah. Até que seja perguntado a respeito do seu tempo de vida, como é que ele gastou esse tempo. A segunda pergunta, wa an ilmihi fima fa'ala fihi. E a respeito do seu conhecimento, como é que ele aplicou este conhecimento. E a terceira pergunta, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. E será questionado a respeito da sua riqueza. Como é que ele acumulou esta riqueza? Como é que ele gastou essa riqueza? Como é que ele ganhou esta riqueza? Será que a riqueza gastou no dawa, gastou no carnaval, gastou na prostituição, gastou fi sabilillah? Como é que ele gastou essa riqueza? A quarta pergunta e última, wa an jismihi fima abelahu. E será questionado a respeito da sua saúde, da sua força física? Como é que ele aplicou esta força física? Todas estas perguntas têm relação com o tempo. Tem relação com o tempo. No outro hadith, o hadith esse que foi narrado por Abu Huraira, radiyallahu anhu, ele diz que certa vez o mensageiro de Allah estava a aconselhar um jovem. E naquele conselho, o mensageiro disse para o jovem: "Igtanim khamsan qabla khams." Aproveita 5 coisas antes de 5 coisas aparecerem. Aproveita 5 oportunidades antes de outras 5 coisas aparecerem prejudiciais. Aproveita 5 vantagens antes de 5 desvantagens. 5 benefícios antes de 5 prejuízos. O mensageiro disse para o jovem: "Shababaka qabla haramika."
وصيحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناءك قبل فقرك وحياتك قبل موتك. A primeira coisa que você deve aproveitar, shababaka qabla haramika. Aproveita o seu tempo da juventude antes de chegar o tempo da velhice. Você agora é jovem. Aproveita esta juventude para poder matricular-se naquela madraça. Aproveita esta juventude para poder memorizar alguns versículos do Coran. Aproveita esta juventude para poder memorizar alguns hadiths. Aproveita esta juventude para ir à mesquita cedo. Aproveita esta juventude para fazer 5 salates diários no seu devido tempo. Aproveita esta juventude para poder acordar à noite e fazer o tahajjud. Qabla haramika, antes de chegar o seu tempo da velhice. Antes de chegar o seu tempo da velhice, quantos velhos temos hoje que estão super arrependidos? Porque na fase da juventude era só prostituição, drogas, shirk. Só depois de envelhecer é que diz, se eu fosse jovem, estaria naquela turma ali. Se eu fosse jovem, estaria a memorizar alguns versículos do Coran. Se eu fosse jovem, estaria a fazer aquilo, mas já foi jovem. Não aproveitou porque naquele tempo. Agora, para quem é jovem, deve aproveitar essa juventude para poder alcançar a satisfação de Allah antes desse tempo da juventude acabar. O segundo conselho, o mensageiro deu para o jovem, disse para ele, wasihataka qabla saqamika. E aproveita o tempo que você encontra-se saudável antes de chegar o tempo da sua doença. Você agora é saudável, você não tem anemia, talvez você não tem diabetes, talvez você ainda não é cego, talvez você ainda não é surdo, talvez você ainda não perdeu pernas, talvez você ainda não tem trombose, ainda não secou uma parte do corpo. Aproveita esta sua saúde para poder aprender a religião. Aproveita esta sua saúde para poder matricular-se na madraça. Aproveita esta sua saúde para poder matricular-se naquele internato. Aproveita esta sua saúde para poder memorizar alguns hadiths, para poder memorizar alguns versículos, para poder aprender a temer Allah qabla saqamika, antes de chegar o tempo da sua doença. Quantos doentes temos hoje que no momento em que eles encontravam-se saudáveis não aproveitaram aquela saúde? Quando eles estavam saudáveis, era só o adultério, era o shirk, era drogas, era tudo de mal. Mas depois de Allah Ta'ala lhes trazer uma doença, que eles começam a dizer, se eu estivesse saudável, estaria naquele podcast agora, a escutar aquela palestra. Mas já esteve saudável, não aproveitou porque naquele tempo. Se eu estivesse saudável, estaria naquela madraça ali a escutar, quer dizer, a estudar com aquele sheikh ali. Mas já esteve saudável, não aproveitou porque naquele tempo. Se eu estivesse saudável, estaria a memorizar alguns versículos do Alcorão Sagrado, mas já esteve saudável, não aproveitou porque naquele tempo. Se eu estiver saudável, então você que está saudável agora, deve aproveitar esta saúde antes de chegar o tempo que Allah Ta'ala vai amputar os seus braços. Você tem suas mãos funcionando tranquilamente. Use esta mão, vai à madraça, vai escrever antes de chegar o tempo que Allah Ta'ala vai matar essas mãos. Você tem a visão, consegue enxergar. Use esta visão para poder olhar no Coran, memorizar o Coran. Antes de chegar o tempo que Allah Ta'ala vai te dar a visão, vai matar esses olhos. Você agora tem uma língua perfeita, você consegue, quer dizer, movimentar, pronunciar palavras. Aproveite este tempo para poder pronunciar as palavras do Coran. Antes de chegar o tempo que Allah Ta'ala vai te arrancar esta língua. E o terceiro conselho que o mensageiro de Allah deu para o jovem, disse para ele, você deve aproveitar o seu tempo livre antes de chegar à sua ocupação. Você agora encontra-se num tempo livre. Existem pessoas que têm tempo livre. Muito mais são os adolescentes. Eles têm um tempo livre. Quer dizer, são jovens que não procuram sustento. O pai procura sustento para eles. Eles têm um tempo livre. Então, eles devem aproveitar esse tempo livre para matricular-se naquele internato, para poder aprender o din. Aproveitar esse tempo livre para poder seguir aquele imam ali, aquele sheikh, para poder aprender com ele. Aproveitar esse tempo livre para poder memorizar o Alcorão, para poder memorizar os hadiths.
aproveitar este tempo livre para isto antes de chegar à sua ocupação. Quantos ocupados temos hoje? Quando tinham tempo livre, não aproveitaram o tempo. Mas depois de Allah Ta'ala ocupar o tempo com casamento, porque depois de casar o tempo fica ocupado. É um tempo de procurar sustento para poder alimentar a esposa lá em casa. Logo já não tem tempo nem de ser nosso imam. Já não tem tempo nem de ser nosso muazzin. Já não tem tempo nem do que de participar aqui no podcast. Mas quando tinha tempo, não aproveitou. Agora que não tem tempo, se eu tivesse tempo, estaria lá no podcast convosco. Mas já teve tempo. Você gastou seu tempo com músicas, por que naquele tempo? Se eu tivesse tempo. Quer dizer, Allah chega o tempo de ocupar o tempo livre de alguém com o emprego. Com o emprego. Aparece uma oportunidade de emprego, onde este emprego vai te ocupar das 5 horas até as 20 horas, com um salário de por aí 50 mil ou 100 mil. Logo a pessoa deixa tudo, segue aquele emprego. Já começa a dizer, se eu tivesse tempo, seria vosso imam aí. Mas já teve tempo, não aproveitou porque naquele tempo. Se eu tivesse tempo, estaria aí convosco. Mas já teve tempo, não aproveitou porque se eu tivesse tempo. Então, você encontra-se num tempo livre, aproveita esse tempo livre antes de Allah estar a fechar esse tempo. O quarto conselho que o mensageiro de Allah deu para o jovem disse: você deve aproveitar a tua riqueza antes da sua pobreza. Riqueza vai tornar-se rico. Riqueza é qualquer finança que você recebe na sua conta. Você garante na sua conta semanalmente 50 mil kwanzas. Tira pelo menos 10 mil aí, vai financiar a energia da mesquita. Você garante pelo menos na sua conta 100 mil kwanzas. Tira pelo menos aí 20 mil, vai financiar para a carpete de uma mesquita. Você garante mensalmente 200 mil kwanzas. Tira pelo menos aí 50 mil kwanzas. Vai financiar a internet da podcast Islam, do Islam Angola. Você garante 50 mil kwanzas na sua conta semanalmente. Tira pelo menos 10 mil kwanzas, porque vai alimentar os pobres. Qabla faqarika, antes de chegar o seu tempo da pobreza. Antes de Allah te arrancar esse dinheiro aí. Quantas pessoas, irmãos, que tinham no passado, tinham muito dinheiro, mas quando tinham era só prostituição, shirk, música, tudo do mal. Mas agora que perderam, é que vem aqui no Islam Podcast, que no Islam Angola diz, olha, se fosse aquele tempo que eu tinha, ia financiar vocês para terem, quer dizer, para ser um podcast presencial. Mas já teve naquele tempo, não financiou por quê? Quer dizer, se fosse aquele tempo que eu tinha, nesta mesquita não teriam ventoinhas, teriam ar-condicionados. Mas já teve naquele tempo, e você não fez. Agora Allah Ta'ala já te arrancou. Se fosse aquele tempo que eu tinha, eu ia financiar todos os sheikhs que participam no Islam Angola. Antes de participar, ia financiar uma internet ilimitada, mas já teve naquele tempo, não aproveitou por quê? Então, se a pessoa encontra-se num tempo onde garante dinheiro na sua conta, deve aproveitar uma parte, pelo menos 10% ou 5%, tirar, fi sabilillah, antes de chegar o tempo de Allah Ta'ala fechar. Isto não entrar mais nada aí. E o quinto conselho que o mensageiro de Allah deu para o jovem disse: وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. Você deve aproveitar a tua vida, o tempo em que você encontra-se vivo, antes de chegar o tempo da sua morte. Você agora está vivo, você talvez não é jovem, é velho, você talvez não é rico, é um pobre, é desgraçado, você talvez não tem tempo livre, está ocupado, você talvez não tem saúde, é um doente, mas você tem a vida, você ainda está vivo. Aproveita este tempo em que você está vivo para poder recolher todos os amuletos de queimar. Aproveita este tempo em que você está vivo para poder arrancar todas as garrafas de proteção, tudo vai deitar. Aproveita este tempo em que você está vivo para poder fazer tauba. Aproveita este tempo em que você está vivo para poder perdoar sua mãe, para poder perdoar seu pai, para poder perdoar seu filho, sua filha, para poder pagar as dívidas. Qabla mautika, antes de chegar o tempo que o Malakul Maut vai vir te arrancar esta alma, daí já não haverá mais tempo. Irmãos, todos esses conselhos também têm relação com o tempo. Nós temos que aproveitar o tempo de vida.
É comum hoje em dia ouvirmos a dizer que tempo é dinheiro. Quem perde tempo está a perder dinheiro. Você perdeu tempo com videogame, está a perder dinheiro. Você perdeu tempo no carnaval, está a perder dinheiro. O Islã tem uma outra visão. O Islã diz que tempo não é dinheiro, mas se tempo é vida. Você perdeu tempo, perdeu vida. Você perdeu seu tempo com novelas, perdeu uma parte da sua vida. Você perdeu seu tempo com manifestações, você perdeu uma parte da sua vida. Você perdeu um tempo na prostituição, você perdeu uma parte da sua vida. De acordo com palavras de um tabi'i, ele chama-se Hassan al-Basri, rahimahullah. Ele diz: Ya ibn Adam, innama anta ayyam. فإذا ذهب يوم ذهب بعضك يا ابن آدم أو filho de Adam, ó filho de Adam, إنما أيام. Na verdade, a sua vida resume-se em um conjunto de dias. فإذا ذهب يوم, sempre que um dia só se vai, ذهب بعضك, uma parte da sua vida também já se foi embora. فإذا ذهب يوم, sempre que um dia só se vai embora, uma parte da sua vida também já se foi. Faça de contas que você vai viver aqui no Dunia 60 anos, tendo em conta que para cada ano temos 365 dias. Pode ser mental, ou podem quiser calcular aqui depois do nosso encontro. Faça 365 dias, 60 anos, há de encontrar aí 21 mil dias e 900. 21 mil dias e 900 significa que quem vai viver 60 anos vai viver 21 mil dias e 900. Faça de contas que você vai viver 80 anos. Vai viver 80 anos. E tendo em conta que para cada ano temos 365 dias. Faça cálculo, 365 vezes 80. Você vai encontrar 29 mil dias e 200. Significa que o seu tempo está limitado. O seu tempo está limitado. Entre nós, há quem lhe sobra simplesmente 1000 dias só. Há quem lhe resta simplesmente 500 dias só. Há quem lhe resta 2 dias. Há quem lhe resta 1 dia. Há quem hoje é o último dia. Hoje mesmo nós vamos ouvir musiba. Ya ibn Adam, innama anta ayyam. Ó filho de Adam, saiba que toda a sua vida resume-se em um conjunto de dias. فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ, sempre que um dia se vai, ذَهَبَ بَعْضُكَ, uma parte da sua vida também já se foi. De acordo com palavras de um sahaba, ele chama-se Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ele diz nas suas palavras: Inni la akrahu an ara ar-rajula farigha. Laysa fi shay'in min amri dinihi wala dunyahu. Inni la akrahu. Eu detesto muito, detesto bastante. An ara ar-rajula farigha. Em ver um homem desocupado. Alguém dizer que eu não tenho nada a fazer aqui, eu vou deixar passar o tempo em vão. Quer dizer, eu não tenho nada a fazer, apenas vou sair para fora, vou sair para a estrada, vou começar a contar os carros. Alguém está a dizer que, quer dizer, não tem nada a fazer. Só decidiu sair fora de casa, começar a contabilizar os carros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 horas, 6 horas de tempo está a passar a contar carros. Está a fazer o quê? O que vai lhe beneficiar isso aí? Ou, quer dizer, decidiu sair para fora, olhou para o céu, começou a contar estrelas. 1, 2, 3, 4, 5 estrelas. 7 horas de tempo a contar estrelas. Qual é o benefício aí? Ele disse: Inni la akrahu an ara rajula farigha. Eu detesto muito em ver uma pessoa desocupada. Laysa fi shay'in min amri dinihi wala dunyah. Não tem nenhuma ocupação de algo que vai lhe beneficiar no mundo, ou pelo menos algo que vai lhe beneficiar no akhirah. A pessoa, se encontra-se no seu tempo livre, deve procurar ocupar este tempo com qualquer coisa que vai lhe beneficiar diante de Allah. Pelo menos vai ocupar esse tempo com tasbih. Ou vai ocupar esse tempo pronunciando palavras que Allah Ta'ala gosta. Por exemplo, vai ocupar o tempo dizendo Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah inúmeras vezes. Ou pode ocupar o tempo dizendo Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah inúmeras vezes. Ou pode ocupar o tempo dizendo La ilaha illallah, La ilaha illallah inúmeras vezes. Isso vai lhe beneficiar diante de Allah. Ou pode ocupar o tempo dizendo Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar inúmeras vezes.
Isto vai lhe beneficiar diante de Allah. Ou pode ocupar o tempo com escutar o Coran. Põe o Coran a tocar, começa a escutar. 1 hora a escutar o Coran é valioso diante de Allah. Ou pode ocupar o tempo entrando no YouTube, mas não para assistir meninas lá dançar, mas sim para poder pesquisar aquele sheikh que a pessoa gosta e escutar a palestra dele. 30 minutos a escutar a baiano de um sheikh é benefício diante de Allah. Ou pelo menos entra aí mesmo no YouTube. Quer dizer, pode não ser para escutar algo religioso, pode ser para escutar algo mundano. Por exemplo, entra aí para poder assistir vídeos, aulas da escola, aulas da faculdade, vídeos, aulas. Isto vai ter algum benefício. Ou pode entrar lá para poder aprender alguma língua nova, também vai ter algum benefício. Ou pode entrar no YouTube para poder aperfeiçoar os seus vocábulos da língua portuguesa, do inglês, do árabe, do francês, do mandarim, de qualquer outro idioma que lhe interessar. Ou pode fazer a leitura de algum livro, faça a leitura de algum livro. Este livro pode não ser religioso, não precisa ser religioso, pode ser um livro sobre política, pode ler a Constituição da República, pode ler um livro sobre contabilidade, sobre finanças, sobre economia, ou, quer dizer, pode ler um livro de português, de matemática, mas faça alguma coisa, deixar passar 6 horas de tempo só a contar carros, 2 horas de tempo só a contar estrelas. Isto aqui já é de pior. Inni la akrahu an ara rajula farigha. Eu odeio muito em ver uma pessoa desocupada. Leisa fi shay'in min amri dinihi wala dunyah. Não tem nenhuma ocupação mesmo de algo que vai lhe beneficiar no mundo ou no akhira, não tem mesmo. Isto aí, Yani, já é difícil. Parece que eu já falei muito, mas vamos terminar com uma pequena passagem. De um tabi'i. Ele chama-se Amir bin Qais, rahimahullah. Narra-se que este Amir era um homem que não gostava de gastar seu tempo com brincadeiras. Ele apenas gostava de gastar o seu tempo com coisas que vão lhe beneficiar diante de Allah. E é desta forma que o muçulmano também deve ser. Havia um homem que estava parado na rua, um homem desocupado. Este homem estava à procura de alguém para poder bater papo. Quer dizer, estava à procura de alguém para poder contar novelas, para poder contar coisas que nem têm interesse, para poder iniciar uma conversa, quer dizer, sem assunto, só para poder contar histórias só de qualquer maneira. Amir bin Qais estava a sair da mesquita em direção à casa. No caminho, depara-se com este homem. O homem mandou parar a Amir, disse a Amir: Qif uhadithuka. Oh Amir, peço para parar aí, quero conversar consigo. Amir começou a olhar para este homem, começou a pensar que este aqui, primeiro, não é sheikh, que há de conseguir me ensinar um versículo do Alcorão, ou um hadith, ou vai me contar uma história benéfica. Este aqui, depois, não é álimo também, que vai me dar algum conselho benéfico, que vai me beneficiar aqui, quer dizer, na minha vida mundana, assim como no akhira. Este aqui nem sequer é um mufti, que vai fazer-me fatwa de uma pergunta que eu tenho. Este aqui nem sequer é um sábio. Este aqui só quer gastar meu tempo com porcarias, com coisas que não servem para nada. Esse aqui só quer me contar novelas só. Começou a ver que o tempo está a passar. Amir bin Qais disse para o jovem: olha, irmão, o tempo está a passar. Veja o sol. O sol estava a andar ali, mas agora o sol está aqui, está quase a anoitecer. Se você deseja que eu fique aqui a conversar consigo, amsiki shams uhadithu ma'aka. Priva o sol, segura o sol, faça com que o sol pare de se movimentar. Se o sol parar de se movimentar, eu vou parar aqui para poder conversar consigo, para poder ouvir essas suas novelas. Caso contrário, não tenho esse tempo. Amir bin Qais foi embora. E é esta a conduta que o muçulmano deve ter. O muçulmano não deve aceitar gastar 1 minuto só com coisas que não servem. 1 minuto. Assistir meninas a rebolar no TikTok vai te comprometer diante de Allah. 1 hora assistir filmes eróticos vai te comprometer diante de Allah. 30 minutos a escutar música vai te comprometer diante de Allah. Gaste esses 30 minutos com algo que vai te beneficiar diante de Allah, porque, sem dúvidas, você será questionado sobre esse tempo de vida. لا تزول قدم عبد يوم القيامة
حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. Não há nenhum servo que vai conseguir mover seus passos para poder sair do campo do julgamento antes que seja perguntado a respeito do seu tempo de vida, como é que ele gastou esse tempo. Gastou tempo na mesquita, gastou na podcast, gastou na prostituição, gastou na discoteca, gastou nas manifestações. Para cada minuto terá que responder. Eu termino por aqui. Peço logo a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça dentre aqueles que aproveitam seu tempo da melhor forma. Peço logo a Allah subhanahu wa ta'ala que perdoa a todos nós de todos os momentos que nós desperdiçamos nosso tempo com brincadeiras. Amém. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, Sheikh. Amém. Foi muito pertinente a explanação e muito proveitosa. E já temos algumas questões. Ok. A primeira questão, Sheikh, é relativamente ao salário. Sim. Aprendemos o famoso hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna salata kana al-mu'minina kitabu mawqutan. E o salat, a oração, foi prescrita num período taxativo. Como é que devemos aproveitar este mesmo salat em função também de algumas vicissitudes que algumas pessoas têm tido por não fazer o salat no tempo prescrito? Certo, certo. Não, quer dizer, este dito não é um hadith, é um versículo. Quer dizer, quem diz é Allah, não é o mensageiro. Allah Ta'ala diz: Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sim, sim. É por certo. Certo. Sim, é por certo, o salat foi prescrito para os crentes no seu devido tempo, quer dizer, num período taxativo. Então, significa que cada salat tem seu tempo de entrada e seu tempo de término. Salatul Fajr tem seu tempo de início e seu tempo de término. Salatul Zuhr também tem seu início, também tem seu fim. Asr também, idem. Maghrib, idem. Isha, idem. A obrigação é fazer um esforço de que quando chegar aquele tempo, rezar naquele devido tempo. A pessoa, por exemplo, está no seu trabalho, está a fazer um trabalho aí, está a fechar algumas contas. Quando chegar o tempo do salat, ele deve pensar consigo que o tempo de trabalhar já passou. Este tempo agora é específico de Allah. Tenho que deixar tudo que eu estou a fazer para poder atender ao meu Senhor. Para poder atender ao meu Senhor. Então, nós desperdiçamos o tempo, quer dizer, com coisas fúteis. Quer dizer, nós desperdiçamos o tempo com videogame, por exemplo. Quer dizer, o tempo do salat passa por causa de videogame, ou passa por causa de novelas, ou passa por causa de filme. Quando chega o tempo do salat, o muçulmano deve sentir-se obrigado a deixar tudo o que está a fazer para poder cumprir com aquele salat. Agora, o tempo do salat, quer dizer, tem um período. Nós não podemos pensar que, por exemplo, se o salat foi, quer dizer, se a mesquita faz salat 12h30, não podemos pensar que o Zuhr é 12h30, fora 12h30 já perdeu. Não. O Zuhr ele tem um período, tem um intervalo de tempo. Para nós, aqui em Moçambique, inicia 11h45 e vai terminar 14h45, dentro desse intervalo de tempo. E se estivéssemos aqui, quer dizer, na sala de aula, né, eu, quer dizer, poderia aqui mostrar um quadro e desenhar o sol, como é que fica quando chega o tempo do Zuhr e quando é que termina. Mas, normalmente, quer dizer, tem um intervalo de tempo. Então, a obrigação é de rezar dentro deste intervalo de tempo. Dentro desse intervalo de tempo. Pode não ser em Jamaat, mas que seja dentro do intervalo de tempo, antes de acabar. E quando entrar o Asr também, se a mesquita, por exemplo, colocou horário de 16h30, não significa que deve rezar naquele momento, porque é 16h30, não. A obrigação é de rezar dentro do intervalo de tempo. Aqui em Moçambique, o nosso Asr inicia 14h45 e vai terminar 17h25. Então, dentro desse intervalo de tempo aqui é Asr. Então,
a obrigação é de rezar dentro do intervalo do tempo do salat. Penso que já respondi a pergunta. Não, Sheikh, barakallahu fikum. Amém. Na verdade, é ayat mesmo que Allah subhanahu wa ta'ala diz que na salata kana al-mu'minina kitaban mawquta, conforme o Sheikh facultou. Barakallahu fikum mais uma vez. Tem mais outra questão, não menos importante. Quais as atividades que Islã encoraja que o muçulmano prioriza para aproveitar melhor o seu tempo? Não. Essa é a primeira questão. Sim, né? As atividades que eu encorajo, em primeiro lugar, é matricular-se numa turma de madraça. Isto é importante aproveitar o nosso tempo com isso. Nós temos que, nos matricular numa turma de madraça, onde, vamos gastar lá diariamente 1 hora ou 2 horas. Isto vai nos beneficiar diante de Allah. Esta, né, é a primeira atividade que eu encorajo bastante para poder gastar o seu tempo. A segunda atividade que eu encorajo bastante para poder gastar o tempo é na memorização de alguns versículos do Alcorão. Todos os dias, o muçulmano arranjar um tempo, 30 minutos ou mesmo 1 hora, sentar na mesquita ou sentar na sua casa, abrir o Alcorão, começar a memorizar pelo menos 5 versículos, vai repetindo, vai gaguejando, vai repetindo, 30 minutos a fazer aquilo. Isto vai lhe beneficiar diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Outra atividade que eu encorajo bastante é de, se não conseguir ler este Alcorão, então gasta seu tempo escutando o Alcorão. Escuta o Alcorão, põe, né, o Alcorão a tocar no seu computador ou no seu celular, põe qualquer sura, põe Surat Yusuf, põe Suratul Kahf, Suratul Baqarah, começa a escutar. 1 hora de tempo a escutar o Alcorão, isso vai te beneficiar diante de Allah. E outra atividade que eu recomendo bastante é gastar o seu tempo escutando palestras, escutando o baiano dos sheikhs. Em vez de estar no TikTok, assistir meninas a rebolar, entra no YouTube, pesquisa sobre o Sheikh Umar Ayuba. Tem muitas palestras aí para você escutar. Pesquisa sobre alguns sheikhs, qualquer sheikh da sua vontade. Pesquisa e fica aí 30 minutos a escutar uma palestra que fala sobre adultério, ou uma palestra que fala sobre o Tawhid. E outra atividade que eu aconselho bastante a gastar o tempo com ela é a recordação de Allah. Isto é gastar o tempo dizendo Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ou gastar tempo com istighfar, dizer astaghfirullah, astaghfirullah. Isto vai lhe trazer muitos benefícios. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. E outra atividade também, são várias atividades, né? Mas vamos fechar com esta. Outra atividade é o da'wah. É de gastar o tempo com o da'wah. Este tempo que nós estamos aqui a gastar. 1 hora, 2 horas a explanar, a chamar as pessoas para o din. 2 horas a escutar o chamamento de Allah. Isso também vai nos beneficiar diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E desta forma temos que evitar de gastar nosso tempo com novelas, com músicas, com filmes eróticos, assistindo meninas a rebolar no TikTok, assistindo músicas. Tudo isso vai nos prejudicar diante de Allah. Barakallah fiik. Mais uma outra questão. O que o Alcorão e o Hadith ensinam sobre a importância do equilíbrio do tempo entre as atividades espirituais e as obrigações ou atividades mundanas? Ok. Não. Nós vamos encontrar em um hadith que diz, aquele hadith que eu acabei de ler aqui, onde o mensageiro de Allah diz: Shababaka qabla haramika. Aproveita a sua juventude antes da sua velhice. Nós temos assuntos mundanos, temos também assuntos da vida do além. Primeiro, o Quran diz: "Wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya." Uma parte da sua vida empenhe-se para o mundo, mas também não esqueças do akhirah.
Significa, nós temos que aqui fazer um equilíbrio das coisas. O muçulmano não está obrigado simplesmente a inclinar-se em assuntos da religião, do Akhira, e deixar o mundo. E também não está obrigado a inclinar-se muito no mundo e deixar o Akhira. Aqui deve haver um equilíbrio. Significa que vai tirar uma parte do seu tempo para ir na escola, ir aprender o abecedário, ir conhecer a Constituição da República, ir conhecer a política, como é que funciona, e também vai tirar uma parte do seu dia, vai para a madraça, ir conhecer Allah. A obrigação aqui é de fazer um equilíbrio. Este equilíbrio pode ser igual, não tem problema. Mundo e o Akhira, as duas coisas. Quer dizer, né? Existe um alim que dizia: Inna li jasadika alayka haqqun. O teu corpo tem direito. O teu corpo tem direito. Você deve, quer dizer, levar ferro, né? Quer dizer, fazer o quê? Exercícios físicos para dar direitos do seu corpo. Isso são assuntos mundanos. Você deve correr na madrugada para poder equilibrar a circulação do sangue. Isto aqui são assuntos mundanos, tem direito. O teu corpo tem direito de tomar banho, e um banho saudável, com um bom sabonete, com um bom sabão, tudo mais. A tua família tem direitos. O teu filho tem direito. Tua esposa tem direito. E você deve dar cada coisa a seu direito. Então, na questão de equilibrar o tempo em assuntos espirituais, em assuntos mundanos, realmente o muçulmano deve equilibrar. Ele não pode focar-se apenas no mundo e deixar o Akhira, e nem pode focar-se apenas no Akhira e deixar o mundo. Não pode dizer que, olha, eu não tenho tempo para ir à escola, apenas tenho tempo para ir à madraça. Subhanallah, isso é haram. Deve ter tempo de ir à escola e ir à madraça. Não pode dizer que, olha, quer dizer, eu não tenho tempo de ir no seminário, quer dizer, da conferência sobre como é que é? Um certo assunto mundano. Apenas vou na conferência religiosa. Não, não faça isso. Tira um tempo, vai escutar ali o que o Duna está a dizer, tira também outro tempo, vai escutar o que Allah está a dizer. Então, aqui deve haver um equilíbrio aqui entre o mundo e o Akhira. Não pode apenas, quer dizer, focar-se num lado e deixar o outro. Dizer que, quer dizer, eu não vou fazer escola, não vou fazer faculdade, apenas religião. Ou, quer dizer, eu não vou fazer religião, apenas faculdade. Não. Vá à madraça, forme-se, vá também na escola, também vai se formar. Barakallah. وياكم جزاك الله خير شيخ. Amém. Tem mais uma outra questão. Na verdade, é um adágio famoso em árabe que se diz al-waqt kasif, né? Que o tempo é que nem uma espada. Se nós não aproveitamos dele, ele aproveita de nós. Isso para dizer ou isso para questionar, em que circunstância mesmo é que nós devemos, não obstante ter dito, mas ainda se recapitulando, em que circunstância é que nós devemos ter um equilíbrio muito acentuado naquilo que é o nosso tempo. Imagina que alguém está a sair da Matola para o centro da cidade, no caso de Moçambique, mas encontra um engarrafamento e ele não consegue fazer o salat nesse período. Para o carro para fazer o salat, porque tem manifestação, tem alguma complicação, ou pura e simplesmente continua a sua jornada até chegar num ponto para fazer o salat. Ok, certo. Não, como eu disse, né? O salat, ele tem um período, quer dizer, tem um intervalo de tempo. Imaginemos que a pessoa está a sair de um ponto para um ponto e chega no caminho, percebe que, quer dizer, já entramos no tempo do Zuhr. E o Zuhr não dura apenas 1 hora ou 2 horas. O Zuhr, quer dizer, dura por aí umas 3 horas. Então, ele vai ver que, quer dizer, daqui a 1 hora eu posso chegar à mesquita, né? Ou daqui a 1 hora, quer dizer, eu posso chegar em casa. Quer dizer, ele pode esperar, não há nenhum problema. Quer dizer, pode esperar, acreditando que quando eu chegar em casa, ainda estarei dentro do tempo do Zuhr. Está permitido a esperar para chegar lá. Mas ele vai correr com o tempo, vai rezar no carro, quando ver que
o tempo do Dhuhr já está a acabar. O engarrafamento aqui está demais. Se eu puder esperar aqui, o Dhuhr vai passar, irei chegar em casa, Asr, vou juntar o Dhuhr e Asr, então não posso fazer isso. Aí vai correr com o tempo para fazer o Dhuhr naquele instante. Vai parar o carro, vai fazer o Salat ali no carro. Se não tiver um passo fora, vai fazer Salat ali mesmo no carro sentado, daí ele prossigue com a viagem. Mas se ele ver que, por exemplo, quer dizer, como eu disse, né, aqui em Moçambique, o nosso Dhuhr, por exemplo, aqui em Nampula, aqui na Zona Norte, ele inicia de 11h45 até 14h45. Se ele ver que, quer dizer, são 12 horas, está no engarrafamento. Se ele suportar este engarrafamento até 13 em ponto, já estará, quer dizer, na mesquita mais próxima. Então ele pode esperar para chegar na mesquita mais próxima e fazer o Dhuhr dentro do tempo. Mas quando ver que o engarrafamento está demais, por mais que eu espere aqui, há de me chegar tempo de Asr aqui, eu terei que juntar o Dhuhr e Asr. Aí sim deve rezar naquele instante para correr com o tempo. É desta forma. Penso que já respondi a questão. Não, respondeu muitíssimo bem, mashallah. Jazakallah khair. Essa questão vem em função daquele episódio famoso em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no hadith, né? A fitna achado minafat. Ou seja, que a tentação é pior que a matança. E o chefe melhor do que nós, se calhar, com maior sentido, pode nos ilustrar, em função que o profeta não conseguiu chegar na mesquita para fazer o salat, porque estava a mediar um conflito. Não obstante a situação do tempo. A questão vem. Se nós estamos diante de um conflito e está quase a passar o período do salat, ou o período em que nós temos que estar no podcast a fazer um baião, numa palestra, nós devemos pura e simplesmente parar que é para mediar em função daquilo que nós aprendemos nos retratos. Não sei se percebi bem a questão. Parece que está querendo saber se, estamos num evento, né? E chega o tempo de Salat, somos obrigados a parar o evento para rezar, depois continuar. Não sei se é assim. Pode ser nessa vertente de um evento ou de um conflito em função daquilo que aconteceu, o episódio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando narrou que a fitna achado minakad, que a tentação é maior que a matança em função dele permanecer a mediar o conflito, para que esse conflito não chegasse até na mesquita que ele estaria lá fazer o salat. Não, quer dizer, eu prefiro repassar, né, essa questão. É uma questão que, quer dizer, é meio desafiadora, né, para mim. Então, inshallah, vamos passar para outra questão. Inshallah. Não, uma outra questão, chefe, relativamente ainda ao tempo, que advertência tem para nos dizer, a gente vem de uma irmã, acerca das irmãs que estão muito focadas no TikTok e nas redes sociais de uma forma geral, gastarem o tempo de forma quase irrisória. Não. A advertência que eu dou é que, primeiro, quer dizer, quando as irmãs fazem os vídeos delas, vídeos a dançar, vídeos a dublarem músicas, ainda mais de hijab e tudo mais, isto vai lhes trazer grandes consequências mesmo. Existe um alim, que se está a esquecer o nome, mas ele diz assim: wa inna minan nas man yamut wa matat ma'ahu sayyi'atuhu wa baqiyat hasanatuhu
وإن من الناس من يموت وماتت معه حسناته وبقيت سيئاته. Entre as pessoas, existem aquelas que, quando morrem, as boas ações também morrem com elas e ficam apenas as más ações. E há pessoas que, quando morrem, as más ações morrem com elas e ficam apenas as boas ações. O que é que isso quer dizer? Está a dizer que há pessoas que, quando morrem, as boas ações também com elas. O salate que fez também está a morrer com ele, não influenciou ninguém. O jejum que fez também está a morrer com ele, também não influenciou ninguém. وَبَقِيَتْ سَيِّئَاتُهُ, deixa apenas aqui pecados. Deixa aqueles vídeos lá no TikTok, que por causa daquele único vídeo que ela fez a dançar aquela música, por causa dela, muitas pessoas também começaram a fazer vídeos a dançar imitando ela. E aquilo vai ficar a se alastrar e em prejuízo para ela. Vai sofrer no Qabr e vai sofrer no dia do Qiyamah. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão que no dia do Qiyamah, aqueles que espalham o pecado, aquelas que espalham o pecado entram no TikTok, fazem dublagem de músicas, fazem dancinhas, aqueles que espalham o pecado. Allah ta'ala diz: وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Essas pessoas primeiro vão carregar bagagens delas, quer dizer, serão castigadas por aquilo que eles praticaram, e vão carregar também bagagem das pessoas que eles desviaram seu conhecimento, sem conhecimento. Quer dizer, vão carregar bagagem delas pelos vídeos que andaram a fazer no TikTok, de dancinhas e tudo mais, e também vão carregar bagagem das pessoas que começaram a dançar por causa dela. Começaram a dançar por causa dela. Outra consequência, o mensageiro de Allah diz: وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Aquele que chamar alguém, aquele que convidar alguém para a perdição. Essas meninas que estão a dançar lá no TikTok estão a convidar as outras para a perdição sem saber. Muitas pessoas já iniciam a dançar por causa delas. Então, aquele que convidar alguém para a perdição, كان عليه من الإثم. Este aqui que está a convidar terá pecados. مثل آثام من تبعه. A mesma quantidade de pecado daquele que seguir esta perdição. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Nada vai se diminuir aí nestes pecados. Se este que imitou ganhou 50 pecados, você é autor também 50 pecados. Mesmo não estando ciente que ele iniciou por causa de mim, mas você também deve receber esses pecados. Então, estas aqui são as consequências, quer dizer, essa, né, é a advertência que eu deixo para elas, que olha, parem de fazer isto, porque todos aqueles que se inspirarem convosco, vocês vão partilhar o pecado. E da mesma forma, se vocês começarem a usarem as redes sociais da melhor forma, usar redes sociais para poder partilhar o dawa, para poder partilhar o dini, aquele que começar a se inspirar por vossa causa, as recompensas que ele ganhar com este influenciador. Então, é desta forma, por isso, a advertência é neste molde. Olha, pare de influenciar as pessoas para o mal, porque os pecados que ele está a recolher também vai partilhar consigo. Começa a influenciar as pessoas para o bem, porque as recompensas que ele ganhar também vai partilhar consigo e não vai se diminuir nada aí. Ah. Vamos ver. Barakallahu fiik. Irmãos que estão a acompanhar, se tiver uma questão, já sabem qual é o procedimento, levantar as mãos ou as irmãs podem enviar mensagem, está lá, conforme estamos a receber. Mais uma outra questão, espero que não esteja só muito cansativo, né? Mas como se diz em Moçambique, o podcast está maninho nice. Se tivesse aqui em Angola nós temos tá boi fixe, né? Tá boi fixe, tá cuiar. Tá cuiar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mashallah. Não, a questão é Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão, né? Innal insana li rabbihi lakanud.
Este ayat também vem em função Innal insana li rabbihi lakanud. Esse ayat vem em função também do tempo, porque o homem está em função daquilo que é a maléfica intrinsecamente ligada. O homem é ingrato para com seu Senhor, não obstante o tempo. Naam. Então, qual é a questão, Sheikh? Subhanahu wa ta'ala trouxe esse ayat em função do tempo também. Que o homem está na perdição. Ok. Qual é o tafsir do ayah? A questão é mesmo querer saber o tafsir do ayat, se Allah subhanahu wa ta'ala traz esse ayat em função que o ser humano está perdido por causa do tempo também, ou seja, é ingrato para com ele em função do tempo. Não, esta questão, quer dizer, né, por se tratar de um tafsir, não posso ser preciso agora. Sim, quer dizer, seria uma questão mesmo de sentar e aperfeiçoar mais um pouco, né, o tafsir do versículo. Não, khair, inshallah. Não. E sobre outra questão? Não, relativamente ao Surat Ansur, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz que Innal insana li rabbi. Não, o Surat Ansur, Allah subhanahu wa ta'ala. Innal insana lafi khusr. Não, Allah subhanahu wa ta'ala jura pelo tempo aqui. Sim. A questão que nos foi colocada é este mesmo tempo que Allah subhanahu wa ta'ala jura é o tempo que seremos questionados no Yawm Qiyamah. A questão que nos foi colocada é este mesmo tempo que Allah subhanahu wa ta'ala jura. Sim? Posso para repetir a questão? Não, no Surat Ansur, a questão é Allah subhanahu wa ta'ala jura pelo tempo. Este mesmo tempo é que seremos questionados no Yawm Qiyamah. Não. Allah jura pelo tempo, eu juro pelo tempo. É o mesmo tempo, sim, que Allah subhanahu wa ta'ala vai julgar as criaturas. Porque é o mesmo tempo que Allah subhanahu wa ta'ala vai usar como uma prova a favor do servo para poder introduzi-lo no paraíso, ou mesmo uma prova contra o servo para poder introduzi-lo no inferno. Então, olha, eu juro pelo tempo. Este mesmo tempo que Allah colocou aqui no dunya, que são anos, meses, semanas, dias, horas, segundos, minutos, este mesmo tempo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou aqui para nós aqui no dunya, é o mesmo tempo que Allah está na jura por ele, e é o mesmo tempo que ele vai usar para poder nos perguntar que, olha, eu dei tempo, como é que você aplicou esse tempo, como é que você fez o uso desse tempo. É o mesmo tempo que Allah subhanahu wa ta'ala vai usar para poder julgar as criaturas no dia do Qiyamah. E dizer que do mesmo jeito como Allah Ta'ala, quer dizer, do mesmo jeito como Allah Ta'ala jurou pelo tempo, ninguém está permitido a jurar pelo tempo, assim como Allah Ta'ala jurou pelo tempo. Se Allah Ta'ala jurou pelo tempo, ele jura por qualquer coisa que ele quer. Ele até pode dizer o An-Najmi, juro pela estrela, o As-Sama, juro pelo céu, o Al-Qamar, juro pela lua. Ele jura por qualquer coisa que ele quer. Quanto a mim e a você, apenas temos que jurar por Allah apenas. O mensageiro diz: aquele que jurar fora do nome de Allah, esse que já cometeu a idolatria. Já cometeu a idolatria.
Ele diz: Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Aquele que quer jurar, que juro por Allah, mantenha silêncio. Então, se Allah Ta'ala jurou pelo tempo, nós não podemos também tomar essa postura de jurar pelo tempo. Não, apenas temos que jurar por Allah. Não. Então, chefe, nesse preciso momento em Angola são 21 horas e 19 minutos, em Moçambique, acredito que são 22 horas e 19 minutos, chefe. Certo. Não. O podcast está muito proveitoso, alhamdulillah, Rabbil Alamin. E ainda as questões estão a ser enviadas para nós. Espero que não seja muito desgastante para o chefe respondê-las, mas está a ser muito proveitosa conforme frisamos, alhamdulillah. Mais uma outra questão de uma irmã. O tempo em que alguns esposos gastam com a família, este mesmo tempo será recompensado no Yom Kippur? Não. A resposta é sim. Este tempo será recompensado sim no dia do Qiyamah. O tempo gasto com a família é um tempo que vai nos trazer benefício. Por que eu digo isto? Allah subhanahu wa ta'ala e o mensageiro de Allah também aconselham bastante a ligação dos laços familiares. A ligação dos laços familiares. Então, você gastar 1 hora de tempo com seus pais, isso aqui vai te beneficiar diante de Allah. Você gastar 2 horas de tempo com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, isso aqui vai te beneficiar diante de Allah. Esse tempo será sim benefício para nós. De acordo com o Imam Nawawi, ele diz: Silatul Rahim hiya al-ihsanu ila al-aqarib. Quer dizer, ligar laços parentescos é fazer o bem para seu familiar. Taratan takunu biziara. Às vezes, isso inclui visita. Você, quando sai da sua casa, vai visitar um familiar. Isso aqui é união dos laços parentescos. Isso aqui também vai te beneficiar diante de Allah. Imagina, você saiu da sua casa, foi visitar familiares. O outro saiu da sua casa, foi visitar um namorado. Este que está a visitar familiares terá recompensas diante de Allah. E este que saiu foi visitar namorado terá um prejuízo, pecado diante de Allah. Então, a resposta é gastar seu tempo com familiares, seu tempo com sua mãe, seu tempo com seu pai, seu tempo com seus irmãos, seu tempo com seus sobrinhos, tempo com a esposa, com o marido. Este tempo tendo boas intenções, porque o mensageiro de Allah diz: Innamal a'malu binniyat. As ações serão recompensadas mediante boas intenções. Esse tempo será um grande benefício para você no dia do Qiyamah, inshallah. Não. Vamos, chefe. Uma outra questão que recebemos é relativamente aos meses. Sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala também no Sagrado Alcorão faz menção que o ano contém 12 meses. E nesses 12 meses nós temos 4 meses sagrados. Não. Há um equilíbrio relativamente ao tempo de nós podemos priorizar outros meses em detrimento dos outros. Os meses sagrados em Certo. Então, queremos que o chefe possa nos elucidar sobre isso. Certo. Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador. Não. Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador. E quer dizer, quanto a isso não resta dúvida. Allah ta'ala, quando cria o que ele cria, ele escolhe a melhor das criaturas, escolhe a criatura mais, que ele mais gostou. Então, Allah ta'ala diz: Inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah. يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Que na verdade o número dos meses diante de Allah são 12. 12 no registro do seu livro. Desde o dia em que ele criou os seus terra.
dentro desses 12 meses lunares, Allah Ta'ala preferiu 4 meses como os meses sagrados, até que os teólogos dizem, dentro desses 12 meses, o melhor mês de todos é o mês de Ramadã. O mês de Ramadã é o melhor mês. Agora, nós temos que aproveitar o tempo em todos os meses. Todos os meses são de Allah. Mas quando chegam nesses meses que Allah Ta'ala deu algum privilégio, o aproveitar deve ser mais aprimorado. Mais aprimorado. Por exemplo, quando chega o tempo do Ramadã, sabemos que as recompensas são multiplicadas. As recompensas são multiplicadas. Então, é chegado o tempo de desligar o televisor, quer dizer, deixar de assistir coisas que não vão, que nos ajudar em nada, quer dizer, deixar de fazer coisas, quer dizer, empenhar o seu tempo na ibada, empenhar o seu tempo na ibada. Então, quer dizer, correndo, né, diretamente para a pergunta, existe sim uma necessidade de aumentar o esforço de aproveitar o tempo na ibada nestes meses que Allah subhanahu wa ta'ala quer dizer, privilegiou. O mês de Ramadã, todos os dias do mês de Ramadã devem ser super aproveitados. E principalmente na última dezena, também deve ser super aproveitado naquelas noites. E também temos o mês de Dhul-Hijjah, que também faz parte dos meses sagrados. Allah Ta'ala diz, Wal-Fajr wa-layali na-Ashr. Wa-layali na-Ashr, juro pelas 10 noites. De acordo com o tafsir de Ibn Kathir, essas 10 noites são os 10 primeiros dias do mês de Dhul-Hijjah. O mensageiro de Allah diz, Ma min ayamin al-amalu salihu fihinna, ahabu ilallah min hadhihi al-ayam al-ashr. Não há dias cujo as boas ações são mais amadas diante de Allah que venham a ultrapassar esses 10 dias. Então, não há nenhuma sombra de dúvida que quando chegar esses 10 dias aqui, temos que aumentar mais o volume da prática das boas ações. E mesmo também dentro dos 4 meses sagrados, estamos a falar de Dhul-Hijjah, Dhul-Qa'dah, Muharram, Rajab. Dentro desses 4 meses, temos que aumentar o volume. Se gastávamos 1 hora a ler o Alcorão, aí nós vamos ter que intensificar mais. Com qual objetivo? De aproveitar essa multiplicação de recompensas. Ficava, quer dizer, 30 minutos em casa da mamãe visitando ela, então vai aumentar para 1 hora. Com o objetivo de ter esta, quer dizer, de aproveitar essas multiplicações das recompensas. Então, quando chega esse tempo, quer dizer, onde Allah Ta'ala deu mais privilégio, preferiu mais, quer dizer, a orientação que somos dados é de aumentar o volume dentro desse tempo. O ibada, aumentar mais o ibada, para poder aproveitar das bênçãos, né, e dos benefícios que encontram-se dentro daqueles meses. Não. نعم شيخ. نعم شيخ بارك الله فيكم. آمين. Tem uma questão fora do tema, não sei se é possível, chefe. Recebemos uma mensagem de uma questão fora do tema, chefe, não sei se é possível. Vamos. Acredito que de uma ou de outra forma, inshallah, está intrinsecamente ligado, mas vamos à questão. É relativamente à culinária. Quando uma irmã está no período fértil, não, está no período menstrual, e esse período já cortou, chegou no momento em que ela tem que fazer o debate, que é para posterior fazer o solar. Neste período, ela continua com a atividade que está a fazer, está a cozinhar, ou deve cortar e proceder para fazer o janabat e fazer o solar. Certo. A resposta é,
Nós temos aí, quer dizer, uma divisão de horários de Salat. Temos o Salat do período da manhã, que é Salat al-Fajr. Também temos os Salats do período da tarde, Zuhr e Ashr. Temos também os Salats do período da noite, Maghrib e Isha. Se ela, quer dizer, ela parar de sangrar no tempo do Fajr, se que entrar o Fajr, ela acordar e perceber que já parou de sangrar, então naquele momento ela é obrigada a fazer o banho obrigatório e fazer o Salat do Fajr naquele momento. Agora, o tempo do Fajr passou, já nasceu o sol e ainda não chegou o Zuhur, depois de nascer o sol. O sangramento parou. Por exemplo, o sangramento está parado por aí 9 horas ou às 10. E naquele momento, é obrigada a fazer o banho obrigatório, mas não vai fazer nenhum salat. O salat do Fajr já passou. Essa aqui que estará perdoada. Apenas vai ter que esperar para fazer o Zuhur, o Ashr e Maghrib está para adiante. Se ela perceber que o sangramento parou depois da entrada do Zuhur, ela deve fazer o banho obrigatório, deve rezar o Zuhur naquele momento e esperar pelo Ashr. Também rezar Maghrib e Isha, assim sucessivamente. Se ela perceber que o sangramento parou no tempo do Ashr, antes de chegar o Maghrib, então ela é obrigada a fazer o banho e vai juntar os salatos. Vai fazer o Zuhur, vai fazer a Ashr. Não vai fazer mais o Fajr. O Fajr já passou. Vai fazer o Zuhur e a Ashr. Se esta mulher, o sangramento dela parar no tempo de Maghrib, ela vai fazer o banho obrigatório naquele momento, não vai fazer o Zuhur, não vai fazer a Ashr. Apenas vai fazer o Maghrib e vai esperar o Isha. Se o sangramento parar no tempo do Isha, vai fazer o banho obrigatório ali, vai fazer o Maghrib, vai fazer o Isha. Significa, se o sangramento para no tempo do Fajr, a obrigação de fazer o Fajr. Se o sangramento para no tempo, entre o tempo do Zuhur e Ashr, então aqui a obrigação de fazer o Zuhur e Ashr e também seguir com Maghrib e Isha. Se o sangramento para no tempo de Maghrib e Isha, a obrigação é de fazer o Maghrib e Isha e vai à frente. Assim sucessivamente. Então, é mais ou menos desta forma que ela deve prosseguir. Relativamente à mesma questão, é se o período, eu recebi a mensagem novamente, se termina no período do Isha, é obrigatório fazer o salat de Maghrib? Certo. Se o sangramento parou no período do Isha, é obrigatório sim fazer o banho obrigatório e juntar os salatos, fazer Maghrib, 3 rakates, dar salam, e levantar para fazer o Isha 4 rakates, dar salam. Só isso, não vai fazer Asr e nem Dhuhr, nem Fajr, apenas vai fazer o Maghrib e Isha. Temos a pretensão de terminar às 22 horas de Angola e em Moçambique serão 23 horas. Ou, chefe, podemos terminar 15 minutos antes, inshallah, para também não cansarmos muito. Não é um problema. Qual a sugestão? Não tem problema, não tem problema. Podemos avançar de acordo com a estrutura do programa. Tranquilo, inshallah. Vamos, chefe. Como sabemos, a Dini na Serra, o Dini mesmo é conselho e já queremos mais uma vez agradecer pela linda explanação. Acredito que foi uma aula muito magna. Cada um de nós e todos nós acabamos por nos beneficiar. Aqueles que já souberam, foi uma recordação. Aqueles que não souberam, com certeza podemos aprender e aperfeiçoar mais sobre a nossa religião. E relativamente àquilo que nós temos dito e aprendemos, que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos ensinou de tudo um pouco naquilo que é a nossa religião. E o tempo não fugiu esta mesma dádiva de Allah Subhanahu wa Ta'ala.
relativamente ainda ao tempo, uma questão que recebemos, o tempo que Allah subhanahu wa ta'ala jurou, a lua, o sol, este tempo Allah está intrinsecamente, Allah quando jurou está intrinsecamente ligado naquilo que é a estrutura da sua criatura, daquilo que ele criou. Não percebi? Quando Allah Ta'ala jurou, tem o quê? Allah subhanahu wa ta'ala jurou pelo tempo, jurou Sim. pela lua e pelo sol. Sim. Essas criaturas que Allah subhanahu wa ta'ala fez e jurou por elas, está intrinsecamente ligado pelo tempo, visto que o próprio Allah subhanahu wa ta'ala diz que fez o mundo em 7 dias. Sim. Não sei se percebeu a questão. Nada, não percebi. A internet parece que não está boa assim. Peço para repetir, desculpa. Sim, porque nós também estamos a ouvir com um pouquinho de interferência. Certo, a rede não está boa. Tranquilo, inshallah, que ela facilita. Amém. Vamos repetir. Chefe, Allah subhanahu wa ta'ala jurou pelo tempo, pela lua, pelo sol. Este mesmo juramento que Allah subhanahu wa ta'ala fez está intrinsecamente ligado no período em que Allah subhanahu wa ta'ala fez o céu e a terra em 7 dias. Ok. Não. A resposta é: este juramento que Allah Ta'ala fez para o tempo está ligado com tudo. Está ligado com tudo. Está ligado com o período que ele criou os céus e a terra. Está ligado com o tempo de cada um das suas criaturas, 60 anos de vida daquele, 80 anos de vida daquele, 90 anos de vida daquele. Está ligado com tudo. É o tempo, quer dizer, de uma forma geral, sem especificar. Quando ele diz o al-ashr, eu juro pelo tempo. Juro pelo tempo de forma geral. Juro pelos os anos, as décadas, os séculos, os meses, as semanas, os dias. O tempo de forma geral. Juro pelo tempo que eu usei para poder criar o céu e a terra. Juro pelo tempo que eu dei meu servo fulano de 60 anos. Juro pelo tempo que eu dei meu servo fulano de 30 anos de vida. Juro pelo tempo que eu dei ao fulano de 2 dias de vida. Juro pelo tempo que eu dei ao fulano. O tempo de forma geral. Engloba, inclui também o tempo que ele usou de criar o céu e a terra. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. Nós criamos os céus e a terra num período de 6 dias. No intervalo de tempo de 6 dias. Então, o tempo em que ele está a jurar também inclui isto também. É de uma forma geral. Até está a jurar pelas 2 horas que nós estamos a gastar nesse podcast. Também está lá. Não. Mashallah, mashallah. São 6 dias que Allah subhanahu wa ta'ala fez o céu e a terra e tudo que nela existe. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. E esperamos que esse podcast seja algo benéfico para cada um de nós e todos nós. E que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe esse podcast, inshallah. Amém, inshallah. Não, quer dizer, eu gostaria de pedir, né, para os que já me conhecem, né, acredito que, porque quer dizer, tenho uma página no TikTok e, quer dizer, para os que já me conhecem, é para alertar que, quer dizer, eu tinha uma página antiga, deixei de usar a página antiga, acabei de criando uma nova conta. Então, para os que já me seguem ou já me seguiam na conta antiga, peço para voltar a me seguir já na nova conta, porque a conta antiga já não existe, mas por motivos benéficos, né? Por motivos benéficos, por bem. O nome é o mesmo,
Dulatan. Barakallah. Então, só queria mesmo frisar esta parte. Não, ainda bem que fez menção, chefe, e com certeza que muitos vão poder seguir a nova página. Aconteceu alguma inquietação que o chefe quer recapitular ou dizer, ou prefiro trocar mesmo de conta? Não, quer dizer, a conta antiga era uma conta que não podia monetizar, é uma conta que já tinha por aí 28 mil seguidores e, quer dizer, foi aconselhado, né, com algumas pessoas que dominam a informática de que, olha, você está a perder valores, você precisa de algum financiamento para a internet, você precisa de financiamento para material. Até neste momento você não poderia estar aí a pedir, você estaria mesmo a garantir tudo, porque na verdade estas plataformas pagam. E eu, subhanallah, afinal, disseram sim. Então, para começarem a te pagar, você deve deixar esta conta, abrir uma nova com configurações que venham a monetizar a sua conta. Então, abri mão de uma página que já tinha 28 mil seguidores para iniciar do zero. E agora estou a andar com 2 mil seguidores. Mas, inshallah, ainda estamos lá no Dawa. Mashallah. Khair, inshallah. Não, chefe, em suma, nós acreditamos que estamos quase na reta final. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala mais uma vez abençoe, proteja e aumente o seu conhecimento. Amém. E que podemos recapitular, se calhar ficou uma questão que queria abordar. Mais uma vez, por causa do tempo, não abordou. Pode recapitular aquilo que foi o nosso tema, a importância de aproveitar o tempo de vida. Pode recapitular. Se tem algo que não disse que queria dizer, também pode dizer. E fazer um resumo daquilo que foi o nosso tema, inshallah. Não, informar, né, as pessoas que, olha, quer dizer, o nosso tempo é limitado, De acordo com as palavras do Hassan al-Basri, ele disse: Ya ibn Adam, innama anta ayyam, o ser humano, na verdade, a tua vida resume-se a um conjunto de dias. Então, nós somos resumidos em um conjunto de dias. Nossos dias estão a passar. A nossa juventude é limitada. A nossa saúde é limitada. A nossa riqueza é limitada. Então, nós temos que aproveitar isso da melhor forma. Temos que aproveitar o nosso tempo livre da melhor forma. É de lamentar que, hoje em dia, nós aproveitamos tempo livre com filmes eróticos. Aproveitamos tempo livre com músicas. Aproveitamos tempo livre com a prostituição. Aproveitamos tempo livre com fofocas, com calúnias. Aproveitamos tempo livre com mentiras. Tudo isto vai nos prejudicar diante de Allah. Cada muçulmano deve estar ciente que a cada minuto que eu aplico em uma ação, este minuto terei que responder diante de Allah. 1 hora manifestando, 1 hora. Alguns irmãos gastaram seu tempo nas manifestações, até chegar ao ponto de gastar o tempo. Há pessoas que, mesmo sabendo que, olha, Allah Ta'ala está me chamando nesse exato momento para poder aplicar o meu tempo, fi sabilillah, ele prefere ainda gastar o seu tempo em coisas que não servem para nada. O mensageiro de Allah diz: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ. Quando vocês ouvirem o muadhin, aquele que faz adhan, iniciando com seu adhan, Allah Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, naquele momento vocês devem repetir as palavras que ele está a pronunciar. Yani, ele está a chamar a nós para podermos ganhar recompensas com isto. Quando nós ouvirmos o muadhin, Allah Akbar, o adhan, quer dizer, dura por aí uns 2 minutos. Você gastar também 2 minutos a responder a ele, Allah Akbar, você também Allah Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, você repete, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, você repete, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. E ele diz, Hayya ala salah, você diz, La hawla wa la quwwata illa billah. Ele diz, Hayya ala al-falah, você diz, La hawla wa la quwwata illa billah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muitas recompensas você vai ganhar aqui só em poucos minutos. E já imaginou se você então quiser preservar um minuto só para ler o duá depois do adhan? O mensageiro de Allah diz: Man qala hina yasma'u nida. Aquele que ouvir o muadhin, depois do muadhin fazer o chamamento, pronunciar estas palavras: Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Aquele que pronunciar essas palavras, o mensageiro diz: Hallat lahu shafa'ati. Esta aí vai merecer a minha intercessão no dia do Qiyamah. Já imaginou? Só 30 segundos só que você gasta para poder fazer o duá depois do adhan. O mensageiro de Allah diz que você vai merecer a intercessão dele no dia do Qiyamah. Então, nós temos que aproveitar o tempo com coisas que vão nos beneficiar. O mensageiro diz nas suas palavras: Inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun yas'alu Allah fiha khairan illa a'tahu iyyahu. Na sexta-feira há um tempo aí muito importante, um tempo específico, cujo nesse tempo ninguém vai se concentrar nesse tempo, fazer uma súplica pedindo a Allah algo de bom, a não ser que Allah Ta'ala não venha lhe dar. De acordo com os teólogos, dizem que esse tempo é depois do Asr. Depois do Asr até no Maghrib, dentro desse intervalo de tempo. Nós poderíamos gastar o nosso tempo, todas as sextas-feiras depois do Asr, estar na mesquita ou em casa e levantar as mãos, começar a fazer súplica. Esta ação vai nos beneficiar diante de Allah. Com essa nossa juventude, com pernas em dia, com braços em dia, nós vamos gastar esse nosso tempo. Com Qiyamul Layl, com Tahajjud, pelo menos 2 rakats por dia, um Tahajjud. Nós temos que gastar o nosso tempo com boas ações. Então, este nosso tempo, Allah subhanahu wa ta'ala vai julgar o ser humano no dia do Qiyamah. E cada um vai ter que responder. É desta forma que Allah Ta'ala diz que, olha, as pessoas que estarão no inferno vai lhes perguntar que, olha, será que nós não vos demos um tempo de vida longo o suficiente? 80 anos não foram suficientes para vocês? Vão pedir só para poder voltar no mundo, só para poder ficar só um minuto só. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Quando a morte lhes chega, os kafirs dizem: ó Senhor, devolva-me ao mundo. Talvez eu possa praticar uma ação só boa que eu desperdicei. Yani só está a pedir um minuto só para poder praticar uma ação. Aqui no mundo, Allah Ta'ala deu-nos 60 anos. É muito isso aí. 80 anos, 50 anos, 90 anos. Alguns até vivem um século, 100 anos. Mas dentro desses 100 anos, não arranjou nem pelo menos 30 segundos para fazer a prostração. Dentro desses 100 anos, não arranjou nem pelo menos 1 hora para poder escutar palestras como essas. Depois vai pedir para voltar pelo menos 1 segundo só. É o que é isso? Allah Ta'ala vai perguntar: Awalam nu'amirukum? Será que nós não vos demos um tempo de vida longo e suficiente? 30 anos que eu vos dei, vocês estão a pedir 1 minuto. Se 30 anos não for suficiente, isto aí. Então, nós temos que aproveitar o tempo da melhor forma. E a questão de aproveitar o tempo com assuntos mundanos, vamos aproveitar o tempo também com assuntos mundanos, mas dentro daquilo que Allah Ta'ala permitiu. Dentro daquilo que Allah Ta'ala permitiu, significa que nós podemos gastar o nosso tempo na leitura de um livro mundano, livro escrito por por um filósofo. Isso não há nenhum problema, temos algum benefício, mas gastar o tempo com um livro erótico, onde só começa a vigiar meninas aí peladas, isto é um problema, vai nos prejudicar diante de Allah. Nós podemos gastar o tempo entrando no YouTube, assistir uma videoaula, onde alguém explica a respeito de uma fórmula matemática. Nós podemos gastar o tempo com isso também é o que vai nos beneficiar. Mas entrar no YouTube para poder pesquisar filmes adultos, isso vai nos prejudicar diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós podemos gastar o tempo. Agora, o muçulmano, ele deve limitar o seu tempo. Quando perceber que este aqui não tem nada para me contar, este aqui apenas quer me chamar para o pecado. Hoje em dia nós encontramos muçulmanos, dentro de uma conversa de calúnia, sabe que este aqui está a caluniar alguém, está a falar mal do fulano, está a falar mal da fulana, 30 minutos a falar mal do fulano.
ele nem está a proibir, nem está a sair daquele lugar, isto vai lhe prejudicar diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando é situação do gênero, você entra, quer dizer, naquela situação, quer dizer, tipo, numa conversa e encontra a pessoa a falar mal do outro. O mensageiro diz: Man radda an irdi akhihi, radda Allahu an wajhihi nara yawm al-qiyamah. Aquele que defender a honra do seu irmão muçulmano, Allah Ta'ala vai lhe proteger, vai defender o seu rosto contra o fogo infernal no dia do Qiyamah. Aquele que estiver, por exemplo, quer dizer, numa conversa, entrou ali e já começa a ouvir: ah, o fulano cheira mal na boca, o fulano não sei, peida muito. Ele vai dizer: ei, parem por aí, parem por aí. Se vocês querem realmente conversar comigo, falem bem desta pessoa, eu vou ficar convosco. Mas se ainda querem caluniar, eu estou a sair. E realmente, se as pessoas continuarem a caluniar, o muçulmano deve sair daí. Mas se ele ser obedecido, que está bom, nós vamos, quer dizer, deixar de falar mal dele, vamos falar bem, então continua a conversar com a gente. Não pode aceitar perder tempo com coisas desnecessárias, perder tempo com novelas. Minhas irmãs, eu, quer dizer, nas minhas turmas das mulheres, quando falo das novelas, ficam muito admiradas. Dizem: ah, Malimo, nós não podemos, quer dizer, perder 30 minutos com novela? É proibido nós gastarmos 1 hora com novela? Novelas, o que é que vai te ensinar novelas? Quer dizer, você vai gastar 30 minutos com novela? Quer dizer, alguém está aqui a gastar 30 minutos com novela. Outro está aqui a gastar 30 minutos a escutar palestras, por exemplo, do Sheikh Aminuddin. Quem sai a ganhar aqui? Quem recolhe recompensas aqui? Quem recolhe recompensas? Esse que está a escutar a palestra do Sheikh Aminuddin. Este aqui que está nas novelas. Aprende a praticar adultério ali nas novelas. Aprende a mostrar nudez na rua ali nas novelas. Novela é algo sujo. Mesmo, quer dizer, você tipo, senta na sala da sua casa, coloca a novela ali. Se você está com sua filha, é possível que você não venha ter coragem de terminar aquela novela. Você está com sua filha ao lado, chega a um ponto onde as pessoas começam a se beijar e eles focam realmente ali nos lábios. Subhanallah, você, o que é isso? Logo, é uma prova que, olha, é uma sujidade. Você quer dizer, você não pode perder seu tempo com essas coisas. Quer dizer, você está ali com a novela, está ao lado da sua mãe, você vê que quer dizer, de repente chega um tempo onde as pessoas entram no adultério, tiram as roupas, ficam peladas, e você, quer dizer, procura mudar de canal. Quer dizer, é evidente que você não pode perder seu tempo com isto. Perca seu tempo com coisas benéficas. Quer dizer, hoje em dia nós temos muito acesso à internet. Nós podemos entrar no YouTube, pesquisar qualquer coisa que a gente quer. Entra no YouTube, pesquisa, olha, quer dizer, o que é o Islã? Procura só a definição do Islã. 30 minutos a escutar a definição do Islã vai te beneficiar. Escreve aí, quer dizer, biografia de um sábio. Biografia do Sheikh fulano. Como é que é? Biografia do Sheikh Sudais. Passa o tempo acrescentando que conhecimento na sua mente. Mas não quer dizer passar o tempo assistindo meninas a rebolar no TikTok. Entra no TikTok, assista aí nosso down. Lá no TikTok hoje em dia, antigamente TikTok era só para porcarias. Mas hoje em dia TikTok tem muita coisa benéfica. Você entra no TikTok, encontra sheikhs a ensinarem boa coisa. Um exemplo, temos aí o Sheikh Mahadura, Mahadura 12. Eu peço a vocês que convidem a ele para também passar por aqui, porque também é um jovem também que detém um conhecimento religioso, alhamdulillah, que Allah lhe aumente. Ele também faz muito da'wa lá. Temos lá Sheikh Ahmad Combo, temos lá Sheikh Takdir, está lá, o Marayuba está lá, eu, Dula, também estou lá. Então, entrar no TikTok não para ver essas meninas a rebolar aí, a mostrar, entra lá para poder assistir o da'wa, para poder acompanhar notícias do seu país, não para poder gastar o seu tempo com coisas que não servem para nada. Então, mais ou menos, eu queria salientar esta parte de podermos aproveitar o tempo com aquilo que vai nos trazer algum benefício diante de Allah. Este é o muçulmano, gasta o tempo com coisas que diante de Allah vai alcançar algum benefício, porque Allah Ta'ala vai usar o mesmo tempo como uma prova forte a favor dele para poder lhe introduzir no paraíso. Allah Ta'ala vai dizer que tal, como é que você gastou sua juventude? Ou minha juventude gastei na madraça, barakallah.
Então, como é que você gastou sua velhice? É pela minha velhice, gastei com meus filhos, meus netos, barakallah. Então, venha entrar no Jannah. Agora, como é que você gastou sua juventude? Minha juventude era só, quer dizer, no shirk, na prostituição e tudo mais. É isso. Subhanallah. Então, você está mal. Então, ok, como é que você gastou 30 minutos que eu te dei naquele dia? 30 minutos daquele dia, pá, eu, quer dizer, gastei no adultério. Subhanallah. Enquanto os outros estavam a escutar o podcast lá, você estava aqui no adultério. Então, entra no inferno. Entra no inferno, fica aí. Então, o tempo é algo muito importante e o tempo não é dinheiro, como dizem as pessoas. Mesmo, né, alguns teólogos, não teólogos religiosos, mesmo teólogos esse mesmo aí, esse acadêmico, eles dizem que tempo não é dinheiro, não. Porque dinheiro você vai recuperar. Você perdeu dinheiro, você recupera. Mas o tempo é irrecuperável. Irrecuperável. Você perdeu tempo, perdeu vida. Você foi embora. Mesmo os empresários não aceitam dar o seu tempo para, quer dizer, para patrões. Quer dizer, dar seu tempo a alguém comprar esse tempo a 50 mil meticais, 50 mil kwanzas para poder, quer dizer, gastar o tempo com alguma coisa. Eles dizem que não, eu não aceito vender meu tempo para alguém. Eu quero usar o meu tempo para coisas que vão me beneficiar eu. Então, desta forma que nós temos que aproveitar o tempo. Então, mais ou menos, quer dizer, né? É isto que eu queria acrescentar a respeito de aproveitar o nosso tempo de vida, e esse tempo é limitado. Alguns de nós só lhe resta 2 dias, outros só 7 dias, outros só 10 dias, outros só 500 dias, então temos que aproveitar da melhor forma. Não. Vamos, chefe. As perguntas não param, mas inshallah vamos ter mais uma questão, não menos importante. Chefe, qual é a advertência que nos tem relativamente os irmãos ou as irmãs, irmãos especificamente, no Yalmo Juma, chegam 5 minutos antes do salat de forma propositada ou por uma questão menos boa. Ok. O tempo A do salat, advertência mas que eu dou... Sim? não, é o tempo do salat, é o tempo de Allah subhanahu wa ta'ala, mas chegam 5 minutos antes do salat de Juma. Não. Isso significa que eles, quer dizer, vêm com o objetivo de apenas encontrar os 2 arcantes do Juma. Não. A advertência que eu dou é que eles devem abandonar. Sim, sim. Eles devem abandonar este comportamento porque eles estão a desperdiçar grandes recompensas. O mensageiro de Allah diz: Inna fil jum'ati. Ele diz que, olha, quando chega na sexta-feira, em cada porta das mesquitas param lá anjos, 2 anjos. Os anjos têm um livro onde eles fazem o registro, al-awwalu fal-awwal. Aquele que chegar o primeiro, aquele que ser o primeiro a chegar, entra no registro do livro dos anjos, que olha, por exemplo, fulano, por exemplo, Abdurrahman ibn fulano entrou aqui. E ele é registrado uma recompensa equivalente a daquela pessoa que degolou um camelo e ofereceu por caridade. E aqueles que chegarem um pouco mais atrasados também entram no registro dos anjos. E é registrado uma recompensa equivalente a daquela pessoa que degolou uma vaca, um gado bovino e ofereceu por caridade. E aquele que chegar mais um pouco atrasado também entra no registro dos anjos. É registrado ali e também é dado uma recompensa equivalente a daquela pessoa que degolou um carneiro e ofereceu por caridade. E aquele que chegar mais um pouco atrasado também entra no registro dos anjos e é dado uma recompensa equivalente a daquele que degolou uma galinha e ofereceu por caridade. E aquele que chegar mais um pouco atrasado, os anjos colocam-lhe ali no livro. Por exemplo, Antônio Ibn Paulo está aqui, entrou, e ele tem uma recompensa equivalente a daquele que degolou um pássaro e ofereceu por caridade. Aquele que chegar mais um pouco atrasado, quase o imam querendo subir no mimbar, também entra no registro dos anjos e é dado uma recompensa equivalente a daquela pessoa que ofereceu um ovo.
um ovo por caridade. Significa que o degrau das recompensas vão descendo. Quando o imam sobe no mimbar, diz Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, os anjos fecham o livro do registro, sentam para poder escutar o khutbah. Eles também sentam para poder escutar a recordação de Allah. Aqueles que chegam depois do imam subir no mimbar não têm o direito de constar no registro dos anjos. Este livro leva-se, vai se entregar a Allah. Que olha Allah, nós registramos esses aqui como os que chegam cedo na mesquita. Agora significa que esse que chegou, restando 5 minutos para o início de falar, significa que ele encontrou o khatib, o imam ali a palestrar. Ele primeiro não consta no livro dos que chegaram cedo na mesquita e perde todas estas categorias de recompensas. Então ele fica ali. Então, por isso eu adverto a eles para poderem abandonar este comportamento. E este comportamento contraria o versículo de Allah. Allah Ta'ala também ordena a chegar cedo na mesquita. Allah Ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah, fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay', dhalikum khairul lakum. Ya ayyuhalladhina amanu, ó crentes, idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah, quando forem chamados para o salate da sexta-feira, fas'au ila dhikrillah, apressai-vos para a recordação de Allah. Apressai-vos para ir escutar aquele khutbah ali. Saiam rápido das vossas casas. Wazarul bay', fechem vossos comércios. Se você estava lá na loja, tranca a loja. Se você estava, não sei o que, a vender suas roupas, deixa de vender. Corra, saia a correr, vá para a mesquita. Wazarul bay', dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Porque isto aí é benéfico para vocês se realmente soubessem. Então, eu, quer dizer, advirto a eles para poderem deixar esse comportamento, porque estão a perder muitos benefícios. Eles já viram esses benefícios todos aqui? Primeiro é de constar no registro dos anjos, daqueles que chegam cedo. Segundo é o nível, é o grau das recompensas que foram estipuladas lá. É muita coisa. Eu me lembro, ontem mesmo, quer dizer, quando eu estava a ir no Juma, logo a chegar na mesquita, um senhor olhou para mim e disse: acho que você é meu imam, é você que vai dirigir o khutbah. Eu disse sim. Aquele senhor aumentou a velocidade, quer dizer, para não perder estas recompensas. Porque se eu subisse no mimbar, basta dar assalamu alaikum wa rahmatullah, os anjos poderiam fechar o livro e sentar. Ele apressou e disse: não, você não pode, quer dizer, você não pode adiantar. Eu estou a apressar para que para que o meu nome esteja no livro daqueles que eles chegaram cedo na mesquita. Então, pelo menos ele está no grupo daqueles que receberam uma recompensa de quem tirou um ovo por caridade, que é a categoria mais baixa das recompensas no dia de Juma. Não. 22 horas e 2 minutos em Angola, certo? Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Não vamos roubar mais muito tempo. O tempo é um recurso irrecuperável e nós não temos esse poder de recuperar. E Allah subhanahu wa ta'ala já zerou pelo tempo, nos dá a divertir pelo tempo. Que Allah facilita, perdoa nossos pecados. E em 30 segundos, em 1 minuto, vamos pedir que o chefe faça uma dua para nós. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Nós pedimos e rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que por causa deste podcast perdoe todos os nossos pecados. Nós pedimos e rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça